capítulo 6 do livro segundo Mentores segundo o Coração de Deus. 5 coisas para a vida. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Incontáveis bytes de informação hipnotizam os canais de transmissão todos os dias. O banco de dados aparentemente infinito inunda nossa vida constantemente. Ele está assaltando você agora mesmo, enquanto estas palavras são lidas. Você não tem plena consciência desse bombardeiro cibernético de sinais, ondas de rádio, ondas gama, micro-ondas, sinais de TV, transmissões por satélite. Você não pode vê-los nem ouvi-los, a menos que ligue o aparelho de TV ou rádio. Essas frequências de informação passam por nós de forma indolor e completamente imperceptível. Apesar disso, graças às maravilhas da tecnologia moderna e com o poderoso auxílio da TV e do rádio, entre muitos outros dispositivos, podemos capturá-las. Elas são, então, traduzidas em imagens e dados compreensíveis. Dessa forma, somos capazes de ouvir ou ver essas frequências, ganhando vida como sons e imagens digitalmente melhoradas. Como diz o texto de Jeremias, capítulo 30, versículo 2, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. No entanto, há uma frequência muito maior que a maioria das pessoas jamais captou. Ela não traz a última tendência musical, nem exibe a série de TV mais popular. Em vez disso, é recheada de direção eterna e indispensável à sabedoria. Essa frequência detém informações vitais sobre o nosso futuro. Contém a sabedoria de que você precisará nas próximas semanas, meses e anos. Captura a ideia de que você necessitará desesperadamente hoje. Contém avisos que ajudarão você a evitar as armadilhas da vida e a dominar rapidamente aquelas habilidades pessoais, exatamente aquelas que lhe serão úteis amanhã, de manhã, no seu trabalho, no seu escritório. Isaías lembra-nos disso. Fala por experiência própria. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías capítulo 30, versículo 21. Os mentores de Deus estão prontos a instruir, treinar, fazer lembrar e algumas vezes reprimir. Estamos prontos para ouvir? Estamos prontos a captar o que eles têm reservado para nós? Vivemos em uma sociedade acelerada, na qual se deseja sabedoria em pacotes de 5 segundos. Estar ocupado é frequentemente encarado como equivalente a ser bem-sucedido. Aceitamos facilmente o mito de que a hiperatividade é sinônimo de importância. Você tem o mais recente modelo de celular? Desculpe, você está um passo atrás, já existe um novo modelo. E falando sério, como um PDA, um Bluetooth, podem modificar o valor de alguém.
Além disso, com todos os nossos dispositivos eletrônicos, com todo... Podemos dizer que agora ouvimos mais efetivamente. Eles são realmente apropriados? Quais são as mídias mais efetivas para ouvir a voz de Deus acima da cacofonia desse amontoado de gritos e gemidos e da profusão de tendências e opiniões? Deixe-me apresentar 5 delas. Você está pronto para desenvolver um hábito para a vida toda que transformará a maneira com que você pensa, comunica-se e vive. A seguir, apresentaremos os fundamentos de como você pode efetivamente desenvolver ouvidos para ouvir essa voz e adquirir coragem para prosseguir. Carrego essas 5 coisas aonde quer que eu vá. Elas se tornaram minhas parceiras de viagem constantes ao longo dos anos. Não saio de casa sem elas. Um marceneiro carrega suas ferramentas, um atleta nunca esquece seu equipamento e um músico jamais deixa para trás seu instrumento. Ávidos estudantes da vida frequentarão a Universidade do Espírito Santo com os 5 elementos essenciais seguintes: Bíblia, caneta, diário de oração, plano de leitura bíblica e agenda de compromissos. Quando você se comprometer a passar 40 minutos por dia na companhia de Deus, e quando planejar tirar o máximo proveito desses minutos, não apenas começará a ouvir, mas também passará a capturar a sabedoria de todos os tempos como jamais conseguiu. Esse é um conselho prático que foi testado em campo por cristãos de todas as partes do mundo. Tenha sua Bíblia em mãos. Sei que isso parece estranho, até mesmo chocante, mas tenha a Bíblia em mãos, quer seja no celular ou a Bíblia nas páginas. Certo, todos nós apreciamos os livros devocionais. Contudo, por mais maravilhosos que possam ser os livros, as revistas e as ajudas devocionais cristãs, elas não pertencem à aliança bíblica. Por que não? Porque a Bíblia é o único livro que Deus inspirou diretamente. Diz o texto da palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é o principal meio pelo qual Deus fala conosco. Se deixarmos de lado esse canal primário de comunicação divina, logo estaremos abertos a todo tipo de mentalidade estranha. Lembra-se da senhora que viu uma imagem de Maria em um sanduíche de queijo grelhado? O tal sanduíche foi vendido recentemente no site eBay por $28 mil. Ou você sabia que a segunda vinda de Cristo já está estampada nas nuvens? O homem que se autodenomina a reencarnação de Jesus Cristo é um porto-riquenho de 60 anos de idade, vindo de Houston. Isso de acordo com a ABC News. Sua popularidade inclui centenas de seguidores crédulos que contribuem inclusive financeiramente para a sua causa. A questão é que, se nós negligenciarmos ou eliminarmos os meios básicos pelos quais Deus fala conosco, poderemos ser facilmente enganados. Uma vez que tantas coisas nos atingem ferozmente à velocidade da luz, é essencial que mantenhamos um compromisso diário com o Senhor da Bíblia. A Bíblia é mais atual que o jornal de hoje, é mais instrutiva que o relatório do mercado financeiro e é mais útil que qualquer programa de entrevistas. Lembre-se de que a Bíblia é o único livro do universo que foi inspirado por Deus.
Inspirar significa literalmente respirar para dentro. A Bíblia é a porta de entrada para o coração de Deus e o modo pelo qual nos conectamos com aqueles que foram designados por Ele. Certifique-se de ter a Bíblia em mãos no seu período devocional. Ela é a chave que abre as portas pela qual você precisará entrar nessa semana. Deus sabe quais são as portas. Ele cuidará de abri-las. Você traz a chave. Junto com a Bíblia, tenha uma caneta em mãos. Tenha uma caneta em mãos durante seus momentos devocionais. Por quê? Porque assim você pode marcar as passagens em sua Bíblia. Talvez você esteja pensando, por que marcar a Bíblia? Isso pode parecer até mesmo um sacrilégio. Saiba de uma coisa: o papel, a cola, a tinta e o couro que formam o livro físico da Bíblia não são santos. O que Deus considera santo são as verdades que capturamos da tinta e do papel e transferimos para o nosso coração. Isso sim é santo. E é isso que o Espírito Santo pode trazer à vida. Quando eu retiro a palavra de Deus das páginas físicas e a recolho no mais íntimo do meu ser, o Senhor diz: eu trarei vida a essas palavras. Eu as inspirarei para dentro de sua alma. Eu as urdirei em cada tecido que compõe o seu corpo e eu transformarei você de glória em glória na minha imagem. A Bíblia não é livro mágico. Quando eu era criança, tínhamos uma enorme Bíblia de família sobre a mesa do café. Ninguém se atrevia a virar suas páginas. Ela só estava ali para ser vista, como se apenas sua presença fosse capaz de afastar o diabo assim que ele visse o tamanho do livro. Um amigo me contou que quando era garoto ele dormia com a Bíblia embaixo do travesseiro para se proteger de pesadelos. Boa ideia, mas Deus não faz esse tipo de promessa. Para que a Bíblia lhe faça algum bem, você precisa manuseá-la, lê-la, absorvê-la em seu coração, as verdades que ali estão contidas. Ao lermos a Bíblia, o Espírito Santo frequentemente faz com que um versículo ou passagem particular salte aos nossos olhos. Quando isso acontece comigo, pego minha caneta e destaco aquele trecho, ou circulo, ou ainda marco com uma estrela, ou faço um asterisco, um sublinhado. Às vezes escrevo uma nota ao lado da passagem. O que estou fazendo de fato? Simplesmente estou concordando com o Espírito Santo. Nesse dia o Espírito Santo me revelou isto. Esta é a minha paixão. Todos os dias de minha vida quero fazer tudo o que puder para extrair os pensamentos de Deus do papel e da tinta das Escrituras e gravá-los na minha alma. É quando ele declara suas palavras diretamente ao meu entendimento e sopra sua vida diretamente em meu coração. Enquanto a palavra repousar sobre a mesa do café, ela permanece inerte, é apenas mais um livro. Quando, porém, nós a trazemos para nossos olhos e dela bebemos, o Espírito a inspira em nossa vida. Nesse momento, como Paulo diz, os olhos do coração serão iluminados. A Bíblia se torna mais viva quando aplicamos sua verdade a nossas circunstâncias e situações particulares. Como Paulo bem disse em Efésios 1:18, os olhos do nosso coração são iluminados. Portanto, pegue uma caneta, sublinhe as passagens para as quais Deus parece estar chamando a sua atenção. Tudo o que você está fazendo é concordar com o que o Espírito já está realizando em seu coração. Certa vez um homem me disse: somos mais pobres por causa das oportunidades que perdemos. O Espírito Santo já está destacando passagens para você. Com sua caneta, você mostra ao Espírito que captou a verdade e se recusa a perder outra oportunidade de tornar-se
mais parecido com Ele. Junto com a Bíblia e com a caneta, tenha em mãos um diário. Um diário é apenas um bloco de notas no qual você pode registrar por escrito o que Deus lhe diz. Isto é tudo que um diário pode representar. Um lugar para se registrar. Deixe-me repetir nossa referência bíblica de abertura para este capítulo. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Jeremias capítulo 30, versículo 2. Tome nota do que Deus lhe está dizendo. Trate cada palavra como se fosse ouro puro. Não sou capaz nem mesmo de começar a descrever quanto isso o ajudará em sua vida. Apenas lembre-se de que o seu diário não é um diário pessoal. É Deus falando com você durante sua dedicação diária de 40 minutos às devocionais. Não é um espaço para pensamentos aleatórios, embora isso possa ser um exercício terapêutico em outro nível. O seu diário é o seu jardim de sabedoria. O lugar onde se concentram as ideias divinas que você receberá dos mentores de todas as épocas. Na prática, como é fazer um diário? A seguir, reproduzimos um registro do meu diário após minha leitura de Deuteronômio, capítulo 28, versos 47 e 48. Desenvolvendo um coração para o serviço é o título do meu diário desse dia. Escritura: uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Deuteronômio 28, 47 e 48. Observação: Deus não nos quer apenas para servi-lo, certo? Na verdade, é o motivo que está por trás do meu serviço que chama a atenção divina. Posso servir motivado por medo de sofrer retaliação? Posso servir motivado pelo desejo de ser aplaudido? Posso servir para ser notado, recompensado, honrado ou mesmo reconhecido? Mas Deus diz nesta passagem: não quero que você me sirva apenas por obrigação. Quero que me sirva com um coração repleto de alegria e felicidade. É a motivação e o coração que estão por trás do serviço realizado que o vivifica. Não é por nada que eu deseje, é simplesmente pela alegria de servir. A contrapartida é que a alegria que agora sinto em meu coração, pelo fato de ter servido, é o maior tesouro do mundo. Quando não tenho a motivação correta, é como se eu estivesse servindo aos meus inimigos com fome e sede. Aplicação: se os meus motivos para servir são errados, mesmo assim posso servir, mas quando termino, continuarei com fome e sede espiritual. O serviço tem por finalidade preencher o meu coração, mas se minhas motivações estão erradas, terminarei vazio, cansado, esgotado, exausto, irritada pelo fato de os outros não terem ajudado. Preciso mudar, não o meu serviço, mas o coração com que sirvo. Preciso mudar, não o meu serviço, mas o coração com que sirvo. Oração: Pai, minha oração é esta, por favor, grava a tua verdade no meu coração, de modo que eu possa ser um verdadeiro servo. Ajuda-me a servir com um coração alegre, para que a tua alegria seja verdadeiramente a minha força.
95% de todas as mensagens que eu prego vêm dos meus diários. Apenas sentado aos pés de Cristo e ouvindo a sua instrução é que adquiro sabedoria do mentor divino. Depois que a compreendo no íntimo do meu ser, eu a coloco em uma bandeja de prata e sirvo-a ao meu povo, à minha igreja. Diários para o coração. Há muitos tipos de diários disponíveis. Na New Hope, desenvolvemos vários exemplos que funcionam muito bem. As pessoas geralmente preferem o modelo clássico, ao qual chamamos de diário de vida. Temos também um modelo chamado Diário dos Primeiros Passos, que exige um pouco menos de leitura que a versão clássica. Ele omite uma série de passagens paralelas e leituras periféricas, mas usa a mesma estrutura básica. Além desses, há o Diário das Crianças. Nele apresentamos o que consideramos os versículos mais importantes da edição clássica. Dessa forma, enquanto as crianças estiverem lendo 3 versículos de determinada passagem, você lerá 3 capítulos inteiros dos quais esses versículos foram extraídos. Gosto muito também do Diário das Crianças porque ele traz personagens em formato de quadrinhos que remetem ao método de 4 passos apresentado no capítulo 7. Há um benefício paralelo em fazer com que seus filhos leiam e façam o registro em um diário ao mesmo tempo que você. Se sua filha pequena está lendo uma porção da história bíblica, digamos o relato de Noé, provavelmente ela virá a você e dirá: "Ei, mamãe, li sobre Noé e a arca hoje." E você poderá dizer: "Eu também." Logicamente, você terá lido muito mais, mas sua filha ainda assim poderá compartilhar com você o que ela escreveu no seu diário. Vocês duas poderão contar uma outra o que aprenderam sobre a passagem. Desse modo, poderão desenvolver o companheirismo e compartilhar mutuamente o que Deus está ensinando a vocês duas. Uma das melhores coisas que fiz com meu filho Aaron foi levá-lo para tomar café e fazer os devocionais junto comigo. Nós lemos a mesma passagem. Aaron selecionou algum trecho que Deus tinha destacado para ele e o registrou no seu diário. Eu fiz o mesmo, então compartilhamos um com o outro como Deus estava trabalhando em nossa vida. Essa é uma forma maravilhosa de desenvolver o relacionamento entre pais e filhos e de orar um pelo outro. A mesma coisa pode acontecer quando você e seu cônjuge escrevem um diário juntos. Anteriormente, contei que minha esposa é uma pessoa vespertina. Ela faz suas devocionais no final da tarde, enquanto eu prefiro fazê-las logo de manhã cedo. Várias vezes na semana, porém, ela me telefona e diz: "Querido, o que você captou da leitura de ontem?" Então eu leio para ela o que eu registrei no meu diário e minha esposa lê para mim o que ela registrou. Fazer devocionais dessa maneira permite que você compartilhe com seu marido, sua esposa, o que Deus está falando em sua vida. E essa experiência fortalecerá o seu casamento. Isso encorajará vocês dois a se sentarem regularmente aos pés de Jesus. É mesmo necessário fazer o diário? Apesar de todos esses benefícios, conheço muitos cristãos que resistem à ideia de fazer um diário. Alguns me dizem: "Wayne, eu leio a Bíblia, mas não tomo notas." Como resposta, frequentemente eu conto a eles a seguinte história. Vários anos atrás, meu amigo Jack Hayford e eu faríamos juntos uma palestra. Naquela época, Jack pastoreava uma igreja em Van Nuys, Califórnia. Eu lutava com algumas questões no ministério e ele provavelmente enfrentava algo similar. Telefonei para o seu quarto no hotel e perguntei se poderíamos nos encontrar. "Com certeza," ele disse, "mas preciso pegar um voo dentro de 1 hora. Podemos nos encontrar agora mesmo?" "Claro," respondi. "Então vamos nos encontrar no saguão," ele retrucou. Agarrei um bloco de notas e corri para o elevador. Jack já estava me esperando quando cheguei. De cara, ele graciosamente ressaltou que dispunha de apenas 1 hora para mim.
Nos primeiros 5 minutos, descrevi minhas lutas, apresentando o contexto necessário para que ele entendesse o meu problema. Então eu disse: se você pudesse voltar no tempo, sabendo o que você sabe agora, que conselho me daria? E ele falou durante os 55 minutos seguintes, enquanto eu apenas escutava. Agora vamos inverter as coisas. E se eu tivesse falado durante a maior parte do tempo e tivesse dito a Jack: ok, você tem 5 minutos, fale, que tipo de relacionamento seria? Eu estaria honrando o meu interlocutor? Não, ao contrário. O que honraria seria limitar meu discurso e dar a ele liberdade para falar ao meu coração. É assim que honramos a Deus em nossos devocionais. Honrando a Deus com nossas anotações. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Eu também fiz outra coisa no dia em que conversei com Jack. Preenchi páginas e páginas de anotações. Eu estava levando a sério a ajuda de Jack. Sabia que suas palavras não seriam vãs. Tinha consciência de que Deus falaria por meio dele e não queria desperdiçar aquele momento. Você acha que minhas anotações o ofenderam? De maneira nenhuma. Tomar notas é uma das melhores maneiras de prestar tributo ao seu instrutor. Eu estava comunicando a Jack que pretendia fazer algo com seus conselhos. Eu estava seriamente determinado a aplicar aquilo sobre o que ele me instruía. Quando registro os pensamentos de Deus em um diário durante minhas devocionais, estou declarando: pretendo aplicar o que o Senhor está me dizendo hoje. Nós honramos o Espírito Santo e os mentores que ele escolheu quando tomamos notas sobre o que ele está dizendo por intermédio desses homens e mulheres. Algumas pessoas continuam resistindo a essa ideia. E algumas me dizem: entendo tudo isso, mas mesmo assim não faço anotações. Registrar as coisas em um diário simplesmente não serve para mim. Como resposta, geralmente eu lembro a essa pessoa que os testes estão chegando. Se ela me perguntar o que quero dizer com isso, talvez eu dê um exemplo como este. Imagine que nós dois estejamos assistindo a uma aula de física juntos. Imagine que eu faça anotações enquanto você não anota nada. Você poderia dizer: por que você está tomando nota? Eu não preciso disso, para mim basta ouvir o professor. Eu já frequento as aulas. Por que deveria também escrever o que o professor diz? Porque quando os testes chegarem, e anote minhas palavras, eles chegarão. Qual de nós você acredita que se sairá melhor? Não há nenhuma dúvida de que os testes virão. No entanto, se ouvirmos a voz de Deus em sua palavra e registrarmos o que tivermos ouvido, a sabedoria divina começará a ser derramada em nosso coração, camada após camada. Então, quando as dificuldades assolarem nosso pequeno mundo de paz, certamente nos lembraremos de que os nossos mentores nos ensinaram: juntaremos todas as peças e navegaremos em direção à vitória. Você lembra de que em Deuteronômio, Deus exigiu que os futuros reis de Israel escrevessem de próprio punho a lei e a lessem todos os dias? Preste atenção a esta instrução. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal uma cópia da lei. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior. Deuteronômios, capítulo 17, versículo 18
a 20. Creio que se Deus exigiu isso dos reis, porque essa não seria uma excelente ideia também para os filhos do rei, que somos nós. Tenha também a Bíblia, uma caneta, um diário e tenha um plano de leitura bíblica. Quando você fizer suas devocionais, certifique-se de ter um mapa, ou seja, um plano de leitura para a sua orientação. Se você não se mover pela Bíblia como uma espécie de GPS, terá muito mais dificuldade em navegar. Sem um sistema desse tipo, por onde você começará? A maioria de nós olha para este enorme livro chamado Bíblia, na verdade 66 livros, e pensa, por onde começo? Parto da primeira página e leio até o final? Com um plano de leitura, você terá um caminho nítido a seguir. Sem ele, você provavelmente visitará apenas seus lugares favoritos. Os novatos geralmente começam com Salmos, Provérbios, e depois vagueiam por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, revisitam Provérbios mais uma vez, e depois disso, talvez leiam um pouco mais dos Evangelhos. Entre esses dois extremos, terminamos com páginas não visitadas, páginas contendo inúmeras verdades inexploradas, incontáveis tesouros encobertos. No plano, fico com meus favoritos. Provavelmente, você terminará com uma visão parcial do que Deus é e com um amontoado de perspectivas estranhas e semi-processadas sobre questões variadas. Não deixe que os mentores bíblicos menos visitados se sintam sozinhos e abandonados. As pessoas mais solitárias da Bíblia são os profetas menores. Eu quase posso ouvir um deles reclamando: esses cristãos nunca vêm à minha casa. Eles visitam Davi, Salomão o tempo todo, encontram os discípulos e Paulo regularmente. Talvez uma vez por ano apareçam na casa de nosso excêntrico primo Jeremias, mas eles nunca vêm à minha casa. Imediatamente todos os outros profetas menores concordariam em alto protesto. Amém! Ai de nós! Preparamos tanta comida, sim, um verdadeiro banquete, e eles não aparecem. Use um mapa que leve você a todos os recantos da Bíblia. Vá à casa dos profetas e descubra que eles o receberão com gosto e lhe propiciarão um desenvolvimento inacreditável. Os profetas menores têm grandes mensagens para você. Lembre-se, porém, provavelmente você nunca os visitará se não tiver um mapa da vizinhança. O marcador do diário de vida leva os leitores por uma visita anual ao Antigo Testamento e visitas semestrais ao Novo Testamento. E ele é estruturado de tal maneira que os alunos podem monitorar seu progresso diário. Para aqueles que estão apenas começando, isso pode apresentar-se como um ponto de partida, aparentemente gigantesco. Há uma prorrogação, e se eu não conseguir ler 3 ou 4 capítulos por dia, sem problemas. Comece lendo apenas metade disso. Provavelmente será o dobro do que você leu este ano. Então, quando você tiver mais prática, pode aumentar gradativamente a extensão da sua leitura. Perdeu um dia, não se recrimine e não desista. Diariamente, comece com a leitura agendada para aquele dia. Em outras palavras, se você estiver atrasado, comece com a leitura definida para hoje. Quando você tiver um dia ou um tempo livre, pode retornar àquele trecho perdido e recuperar o seu plano de leitura. Quando você não tiver tempo, não se aflija. Não tente comprimir em o valor de 3 dias de leitura. Você não aproveitará nada de suas devocionais. Esteja onde você estiver, simplesmente comece. Mergulhe de cabeça. Você pode sentir uma leve culpa quando vir espaços em branco não preenchidos. Não permita que essa culpa o derrube. Ignore esses espaços. Inicie a leitura agendada para o dia determinado. Leia lentamente, leia em busca de compreensão. E se eu me atrasar 3 ou 4 dias?
Deus ainda estará esperando por você, pronto para revelar suas ideias e direção, aguardando para envolver você no amor divino. Não desista. Podemos lembrar ocasiões em que estamos tão absortos em um projeto que pulamos o café da manhã e passamos direto para o almoço. Por volta das 3 ou 4 horas da tarde, a fome começa a ranger dentro do estômago. Só então você se lembra de que pulou 2 refeições. O que você faz? Qual é a sua reação? Você vai dizer, bem, pulei o café da manhã, passei direto pelo almoço, então esqueça, não vou comer nunca mais. Afinal, eu já perdi 2 refeições. É claro que não. Você aguarda pelo jantar com ansiedade ainda maior. É a mesma coisa com o plano de leitura bíblica. Lembre-se, você está se alimentando espiritualmente. Então, se perder 1 ou 2 refeições, coma apenas por aquele dia. Alimente-se e siga em frente. E quando houver oportunidade, tente recuperar o que você perdeu. É uma ótima sensação ver seu plano de leitura totalmente preenchido quando você termina. É também muito bom recompensar a si mesmo por um trabalho bem feito. Você merece uma recompensa e uma celebração. Certa vez, eu me presenteei com uma motocicleta. Tenha em mãos uma agenda de compromissos. Pode parecer estranho pensar em usar uma agenda de compromissos em sua devocional, mas há uma razão muito concreta para isso. O que acontece inevitavelmente quando você dá início ao seu momento com Deus, algumas tarefas não concluídas começam a pipocar em sua mente. Isso é absolutamente previsível. Uma conta não paga, uma carta não enviada, uma tarefa incompleta, um e-mail não lido, uma mensagem por terminar. Você tenta gravar cada uma delas em sua mente. Ao tentar retê-las, você pode recorrer a truques de memória, usando acrósticos ou a mera repetição para não esquecê-las. Enquanto faz isso, perde a maior parte do que Deus está falando. Seu cérebro está ocupado em gerenciar uma batalha de pensamentos. A agenda de compromissos pode ser um calendário elegante comprado em uma loja, ou pode ser um cartão simples, um guardanapo, ou o verso de um envelope. Então, sempre que alguma coisa pipocar aleatoriamente em sua mente, retornar um telefonema, enviar um e-mail, mandar uma mensagem para sua esposa, tome nota. Assim você libera instantaneamente sua mente para retornar à leitura. Quando você não precisar usar o poder do seu cérebro para lembrar coisas triviais, pensamentos aleatórios não dominam sua mente. Você está livre para concentrar toda a sua energia naquilo que Deus quer dizer a você por meio de sua palavra. E adivinhe, quando terminar, você terá recebido uma pedra preciosa diretamente do Senhor, e todas aquelas coisas aleatórias ainda estarão pacientemente aguardando por sua atenção. Seu coração será melhor por causa disso. Sua mente será melhor por causa disso. Sua esposa deixará você voltar para casa porque você cumpriu o compromisso que havia firmado com ela. Tudo dará certo. Fortaleça-se para os desafios futuros. Se ainda não chegou, chegará o dia em que seu mundo pressionará você como se fosse um torno. Erros ameaçarão roubar a sua confiança. Uma doença séria pode cobrir com cortinas escuras as janelas de sua esperança. O luto pode agarrar você pela garganta. Você ficará perguntando aonde ir, que caminho seguir. Entretanto, porque você esteve com Davi em Ziclag, com Moisés no Sinai, com Paulo em Atenas, com Esther na Pérsia, saberá o que dizer. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Essa será a voz de Isaías, um mentor segundo o coração de Deus, que você encontrou ao longo do caminho. Quando você se comprometer a fazer as devocionais diariamente, prepare-se. Você não leva casacos de inverno para uma viagem ao Havaí, nem vai a um jantar de gala vestindo pijamas. Essas são 5 coisas simples
para ter em mãos quando você encontra seus mentores segundo o coração de Deus. Bíblia, caneta, diário, plano de leitura bíblica, agenda de compromisso. Elas o ajudarão a trazer a sabedoria de todos os tempos diretamente ao seu coração. Você não pode deixar de embarcar nesta jornada pelas eras passadas, guiado por mentores eleitos que aguardam por sua companhia. O conselho do Senhor abrirá o mundo inteiro de entendimento. Seus avisos lhe pouparão anos de desperdício e o seu encorajamento será como uma onda dourada de luz do sol atravessando a cortina de nuvens em um dia sombrio. Riquezas além da sua imaginação. Quem de nós pode atribuir um valor para o tempo pessoal e silencioso na presença de Deus? Ninguém poderia superestimar o período diário com Deus, quando ele fala por meio de pessoas como Lucas, Josué e Sansão. Quer comparar isso ao ouro? Ele é mais valioso do que qualquer metal do mundo. E a cada dia da nossa vida, Deus espera por nós com uma oferta renovada. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Provérbios 8, 19. Amém.